Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta quinta-feira, 25 de setembro. Hoje é dia do rádio, porque é o aniversário de Edgar Roquette Pinto. Ele nasceu no 25 de setembro. Num setembro de 1923, o Edgar Roquette Pinto fundou a primeira emissora de rádio do Brasil. Por isso é dia do rádio. Meu abraço a todos os colegas radialistas. Foi meu primeiro emprego remunerado e até lá não era remunerado, eu fazia de graça. Meu pai me levava para fazer papéis infantis em novela, sem gravação, ao vivo, e participava nas emissoras de rádio em que meu pai trabalhava, das radionovelas. E aí meu primeiro salário foi como locutor. Como locutor de rádio, na Rádio Independente, depois na Rádio Difusora de Porto Alegre, dos diários e emissoras associados, quando eu me sustentava para pagar a pensão e estudar. Fazia locução das 10 da noite a 1 da madrugada. Bom, e em 1926, no 25 de setembro, um capitalista, um tal de Henry Ford, dono, fundador da Ford, Ford Motor Company, decidiu que os seus empregados só trabalhariam 40 horas semanais em 5 dias de 8 horas. No restante dos Estados Unidos era, naquela época, 50 horas. No Brasil até hoje são 44 horas, né? Um capitalista. E o Marx diz que o capitalista se apropria do trabalho alheio. Não, isso seria escravidão. O capitalista compra o trabalho alheio. O trabalhador vende o trabalho para o capitalista. E, ironicamente, o Marx mesmo nunca trabalhou, né? Ele viveu de herança. Não cuidou dos filhos direito. São essas falácias que esse sistema faz parte da natureza desse sistema, porque o marxismo põe o Estado acima do indivíduo, quer dizer, ao contrário, desvaloriza o indivíduo. Sendo que a democracia diz que o indivíduo é a fonte de todo o poder. Não é por isso que a gente valoriza aqui isso aqui, que deu voz à fonte do poder. Antes a gente não tinha, a nossa voz era de outros, que se diziam porta-vozes do povo, da opinião pública, que estão se omitindo hoje, né? Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Pois eu fico pensando, será que Lula está planejando levar Jabuticaba para Casa Branca? Oferecer para o Trump? Ele disse que um bom acordo começa com Jabuticaba. Vai ser maravilhoso. Olha, eu sou do país da Jabuticaba, tem coisas que só acontecem lá, inclusive a Jabuticaba. Vai ser ótimo. Eu vi uma declaração do embaixador Rubens Recupero, que é uma das grandes vozes da diplomacia brasileira. Eu o conheci nos tempos em que ele era chefe do Departamento das Américas. Eu cobria a área do Prata e me aconselhava muito com ele. E Recupero, eu vi uma declaração no Correio Brasiliense, ele dizendo, olha, não devemos festejar muito essas palavras de Trump, porque num dia ele diz uma coisa, no outro dia ele diz outra contrária. Eu disse, opa! Ele, como diplomata, não deveria falar mal do presidente de outro país. Mas ele talvez evitou de dizer essas mesmas palavras referindo-se ao presidente do nosso país, que é exatamente isso. Um dia diz uma coisa, no outro dia diz outra, né?
O Trump ele não pediu, mas ele gostou que o Antônio Guterres, o português que é o secretário-geral da ONU, ou seja, o grande executivo da ONU, vai mandar investigar, porque está claramente uma sabotagem contra o Trump. Imagina o acidente que poderia dar ele e a Melania indo na escada rolante e a escada rolante para. Imagina, cai, bate com a testa num daqueles degraus metálicos. Não foi só na escada rolante, ele foi para o teleprompter para ler o discurso. Na ONU se faz discursos lidos. Ele teve que improvisar durante 15 minutos, porque estava a telinha ali, aquele vidro, estava opaco, estava sem nada. Eu não uso teleprompter aqui, senão, se eu fosse escrever o que eu estou conversando com vocês, não seria essa linguagem. Não seria linguagem coloquial, seria uma linguagem meio chata, né? Escrita. Nunca fiz isso. Outra coisa, aí ele perguntou para a mulher dele, que estava na plateia, e aí, gostou do meu discurso? Ela disse, não ouvi nada. O som também não estava funcionando. A tradução não estava funcionando. Eu acho que funcionou na hora que todo mundo ficou alertando o presidente Lula sobre o que ele estava contando do encontro que eles tiveram. Esse encontro em que ele disse que gostou do Lula, o Lula gostou dele, bateu uma química, que o Lula disse que ele veio muito simpaticamente, se aproximou, se abraçaram e combinaram esse encontro. Eu acho que o Lula tem que levar a jabuticaba para cumprir o que ele disse, afinal, ele gravou para o povo brasileiro todo ouvir, né? Depois da reunião da ONU, ele teve uma reunião o título era Pela Defesa da Democracia. Eu acho tão irônico isso. O presidente vai lá para defender a democracia, mas aqui no Brasil, ele jurou solenemente perante o Congresso Nacional defender a Constituição. E não fez isso. E defender a Constituição, nesse momento, é defender a democracia. Defender que tudo seja cumprido, que um processo não seja aberto sem Ministério Público, que haja liberdade de expressão, que não haja censura, que haja amplo direito de defesa, que deputados e senadores tenham o irrestrito direito de falar o que quiserem, né? Porque está na Constituição, no artigo 53. Né? Por quaisquer palavras, serão invioláveis civil e criminalmente por quaisquer palavras. Então, mas ele nunca defendeu, mas ele jurou defender. Fica muito ruim a pessoa dizer, você jurou e não cumpriu. Não? Bom, vamos em frente. Vamos ver outro assunto aqui. Sim, o ministro Barroso, é outra questão também. O ministro Barroso fez um discurso hoje, e disse que o Brasil precisa de pacificação, precisa ter um recomeço. Eu concordo plenamente. Eu estou escrevi hoje sobre isso para a Revista Oeste. Amanhã já estará na Revista Oeste. Sim, pacificação. Né? E ele disse, o ministro Barroso, né, convivência entre os diferentes. Sim, também. Só que tem um ódio que faz com que não tenha jeito. Né? Eu reclamo no meu artigo que quem ocupa o estamento mais alto de agente do Estado tem que ser estadista, que tem que ter visão estratégica. Não tem. Só tem uma visãozinha tática. Não tem visão estratégica. Não percebem que no futuro que eu digo é logo ali, que está esquentando, aumentando a pressão por causa do ódio. Aí ele fala que é preciso agir com civilidade. Gente, esse país não tem civilidade de um modo geral. Hoje mesmo, eu passo por um cartaz desse tamanho aqui, na estrada, né? Proibido jogar lixo neste local. Está cheio de saco de lixo. Eu estava no shopping hoje, o sujeito entra na escada rolante, fica do lado esquerdo, não tem civilidade, ele não sabe que a gente anda do lado direito. Essas coisas básicas.
Ah, não ensinaram em casa, nem na escola. O que vão ensinar na escola? Se eu pego aqui as estatísticas, está mostrando que só 48% das escolas públicas brasileiras têm esgoto. 20%, falei em lixo, 20% das escolas públicas brasileiras não têm coleta de lixo. Né? Qual é o futuro? Agora, voltando ao ministro Barroso, imagina se o Supremo desse o exemplo desse recomeço, voltasse aos quadros constitucionais vigentes, como em 1955. O ministro não tinha nascido, eu já tinha 15 anos e acompanhava essas coisas. Não se pode sair da Constituição sob nenhum pretexto. Não pode dizer assim, nós vamos sair das 4 linhas para evitar que nós achamos que o fulano quer sair das 4 linhas. Mas o fulano não saiu das 4 linhas e nós saímos das 4 linhas, né? Fica terrível. E o pior é que a história, ainda que queira se reescrever e tal, mas o que sedimenta depois é a verdade. Só a verdade que liberta, né? A gente fica liberto da submissão, liberto das amarras da ignorância, a verdade. Mas, enfim, e só para encerrar, novidade, Moraes desbloqueou as contas das redes sociais da Carla Zambelli. Justificou dizendo que agora não precisa mais porque ela já foi condenada. Ele não disse assim, ele disse que a ação terminou com a condenação dela. Foi condenada foi responsabilizada por invasão do sistema digital do Conselho Nacional de Justiça. Ela hoje depôs na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, claro, à distância, lá da prisão onde ela está, na Itália, dizendo que não tem nada a ver com isso. Quem fez isso foi lá aquele hacker. Enfim, ela foi condenada porque teria ligação com esse hacker. E ela vai ter uma audiência dia 8, próximo, que vai decidir se ela espera a decisão sobre o pedido de extradição do Brasil na prisão ou no apartamento que o marido dela alugou, lá em Roma. Então é isso. Só para lembrar, né, Moraes tinha bloqueado também as redes do filho da Carla Zambelli e da mãe da Carla Zambelli. Suponho que tenha desbloqueado também. De Brasília, Alexandre Garcia.